A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal É Tempo de Ensinar EBD. Meu nome é Daniele Ricobelo, sou psicóloga e hoje estamos indo para mais um vídeo do canal aqui na Revista dos Adolescentes. Quero primeiramente agradecer a oportunidade que eu tive na Igreja Assembleia de Deus em Franca, São Paulo, na igreja do bairro do Aeroporto 2, aonde eu estive ministrando uma palestra para as irmãs do Círculo de Oração em comemoração ao Dia da Mulher. Ali nós falamos sobre a mulher virtuosa, os desafios do dia a dia e também falamos sobre assédio moral. Então foi um momento muito gostoso ali com as irmãs, juntamente com elas, onde palestramos e trocamos muito diálogo e esclarecemos muitas dúvidas também. Então, deixo aqui o meu agradecimento à Igreja Assembleia de Deus do Jardim Aeroporto 2, em Franca, São Paulo. Então, vamos lá agora para a nossa lição de hoje. A nossa lição de hoje é a número 12, que traz como título José, chamado para viver o plano de Deus. Ou seja, na vida de José já havia um chamado. Deus já havia escolhido ele para uma grande jornada. Ele seria muito usado, ele iria salvar, né, todo o seu povo e tudo mais. Vamos descobrindo aqui a história de José, certo? A mensagem diz assim: agora não fiquem tristes, nem aborrecidos com vocês mesmos, por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou à frente de vocês. Quais são os objetivos da lição? Ensinar a história de José, explicar que todas as coisas cooperam para o bem dos que são guiados por Deus e mostrar a importância do perdão. Ou seja, se nós olharmos para a história de José, é uma história que nos provoca muitos sentimentos e muitas emoções. Porque José, ele era filho de Raquel, que era a esposa amada de Israel, porque Jacó agora se chamava Israel. Então, ela era a amada dele. Era com ela que Jacó queria casar desde o início. Mas ele foi enganado e ele se casou com Lia, antes de Raquel. E o que acontece aqui nesta história de José? Nós vemos aqui duas mulheres que amavam o mesmo homem. E ele se casou com as duas. E isso trouxe grandes consequências para a vida dele, não é mesmo? Então vamos lá. Aqui, no Vamos Descobrir, diz assim, ó. Ele era um jovem sonhador. Era amado pelo pai, mas odiado pelos irmãos. Os problemas de relacionamento com os irmãos eram grandes. Ele acabou sendo vendido como escravo pelos próprios irmãos. Porém, José temia a Deus. Ou seja, mesmo tudo isso acontecendo com ele sendo vendido, ele continuou confiando no Senhor Jesus, tá? No Hora de Aprender, diz assim: quem era José? Dos 12 filhos de Jacó, o primogênito de Raquel, sua amada, era José. O escritor bíblico registra que Jacó amava a José mais do que a todos os seus outros filhos. Uma das demonstrações de amor de seu pai foi uma túnica longa de várias cores. O favoritismo de Israel por José certamente gerava atritos e conflito entre os irmãos. Ou seja, quando o pai de José manda fazer uma túnica especialmente para o seu filho, isso provoca grandes sentimentos nos outros irmãos.
Porque você, professor, neste momento aqui, é um momento importante para você falar com seus alunos sobre a questão dos irmãos. Como que é na casa deles? Se eles têm irmãos, como que é esse tratamento? Porque o favoritismo, ele traz grandes prejuízos para a vida das pessoas, dos adolescentes, das crianças que estão em desenvolvimento. Por quê? É muito importante que as crianças e os adolescentes eles se sintam acolhidos de forma e de maneira igual pelos pais e na escola, em todos os seus ambientes. Então, há uma necessidade de um olhar, às vezes, de investigação, de observar se esse adolescente e essa criança, ela está sendo acolhida da maneira correta. Se ela está tendo o mesmo tratamento que os outros estão tendo. Porque aqui nós já conseguimos ver uma casa onde já havia o conflito entre duas mulheres, porque quem era para casar com Jacó era Raquel. Raquel foi enganada pelo seu pai, Jacó foi enganado e ele teve que casar com a primogênita que era Lia. E depois disso, o que acontece? Ele se casa com Raquel. Então ali já havia um conflito, porque quem queria ser a esposa era Raquel. E quando Lia começa a ter filhos antes de Raquel, isso provoca um sentimento nela de ciúme, de inveja, de intriga. Elas se tornam o quê? Elas deixam de ser irmãs e se tornam rivais, porque elas passam a disputar o amor de Jacó e a atenção dele, certo? Então vamos lá. O jovem que sonhava. Em certa ocasião, José sonhou que estava no campo junto com seus irmãos, amarrando um feixe de trigo, e que seu feixe se levantava e os feixes dos seus irmãos se colocavam ao redor e se curvavam em sinal de reverência. José sonhou também que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Os sonhos representavam toda a casa de Jacó, se abaixando diante de José. Para honrá-lo, José não era soberbo. Nunca pensou em humilhar seus irmãos. Os sonhos, contudo, revelavam o que Deus faria no futuro. Entretanto, esses sonhos despertavam a ira dos outros filhos de Israel. Ou seja, o relacionamento dele com os irmãos já não era muito bom, não é mesmo? Já não estava muito legal. E aí, no momento de inocência, de querer compartilhar com os irmãos dele, esse sonho, ele acabou provocando o quê? Mais ira, mais raiva e mais inveja no coração dos irmãos dele. Mas não foi proposital, porque José e não havia orgulho em seu coração. Ele era humilde, mas ele estava apenas compartilhando um sonho com os seus irmãos. E quantas pessoas, muitas vezes, não vão contar seus sonhos, suas expectativas, os seus planos para outras pessoas, não com o objetivo de querer aparecer, se colocar acima ou melhor, mas ela apenas está ali colocando algo em palavras. Outras pessoas não. Realmente elas fazem isso proposital. Mas aqui nessa história vemos que José não tinha isso em seu coração. O relacionamento com seus irmãos. Por ser preferido do pai e por causa de seus sonhos, José era odiado por seus irmãos. O difícil relacionamento no lar já indicava que coisas boas não aconteceriam. Quando uma casa está dividida, o mal está às portas. É muito importante tomar cuidado com as coisas conforme nós falamos dentro da nossa casa e do nosso lar, porque não podemos causar divisão dentro da nossa casa. Então é importante tomar cuidado no momento em que há necessidade de repreensão dos filhos, o esposo com a esposa, conversar, tomar cuidado
para não levar a entender que há uma divisão ali dentro deste lar. Mas que esta casa, esse ambiente, possa ser um ambiente o quê? Um ambiente estável para as crianças e para os adolescentes. Então, é muito importante o professor falar sobre essa questão do diálogo, de conversar, porque às vezes o adolescente ele se sente deixado de lado, mas ele não está sendo deixado de lado. Mas às vezes por causa de uma fala, de uma punição, de uma correção, ele acaba se sentindo o quê? Menosprezado, acaba sentindo que ele está tendo um tratamento diferente. Então é preciso investir em diálogos neste lar, nesta família, com os seus adolescentes. Conheça eles, converse com eles, tá? Vamos lá. O sonhador no Egito. José, de filho a escravo. Certo dia, José foi enviado a ver se seus irmãos e os animais que pastoreavam estavam bem. José teve sua túnica arrancada, ele foi jogado num poço e depois vendido por seus irmãos, como um escravo. Ou seja, olha que momento da história terrível. Por que terrível? Quando José ele vem chegando próximo dos seus irmãos, alguns dos seus irmãos, mediante aquela raiva, aquela raiz de amargura no coração, aquele ódio todo, eles queriam que matar o próprio irmão. Eles queriam matar José. Um dos irmãos diz: não, não o matemos, joguemos em um buraco. E eles pegam José, arrancam-lhe a túnica com força e eles jogam ele no buraco. Um dos filhos de Israel, que já havia cometido coisas terríveis mediante a casa de seu pai, ele sai com o intuito de salvar José e tirá-lo do buraco. Mas quando ele volta, os seus irmãos já haviam o quê? Vendido ele. Então não teve como ele fazer mais nada, porque já havia sido feito. Já haviam vendido o próprio irmão. Pense no peso destas palavras. Pense por um segundo. Você desejando a morte do seu próprio irmão e o vendendo. O quanto que isso é aversivo à bondade e o amor de Deus para conosco e as nossas vidas. Então, os filhos de Jacó, os filhos de Israel, eles eram perversos, eles eram maus, eles tinham a maldade instalada em seus corações, tá? Vamos lá. Israel foi enganado por seus próprios filhos, ficou enlutado pela suposta morte de José. Olha quanto sofrimento para um pai. Ele chorou a morte do filho, ele passou todo o processo do luto e no fim o filho estava vivo. Vamos lá. José na prisão. Ele foi trabalhar na casa de Potifar, o oficial de Faraó. Ele se tornou responsável pela administração de todos os bens do oficial. Por ser belo e simpático, José foi cobiçado pela esposa de Potifar. E o que acontece? Ela, não aceitando a rejeição de José, por ser temente a Deus e fiel aos ensinamentos de Deus, ele rejeita ela. O que ela faz? Ela o acusa, ela mente e ele vai parar na prisão. E mesmo preso, o Senhor estava com ele e o abençoou. Na prisão, José conquistou a confiança do carcereiro, de forma que ficou como responsável pelos demais presos. Ou seja, até mesmo na prisão, ele foi o quê? Abençoado. Ele foi usado ali dentro daquele lugar. Então, ele não estava
100% preso. Ele ali estava trabalhando ali. Ele se locomovia pela prisão. Ele estava ali a serviço, porque Deus o abençoava em tudo que ele fazia, né? E ali na prisão, ele teve o quê? O jovem que interpretava sonhos. Deus concedeu um dom especial a José, a interpretação de sonhos. José interpretou os sonhos deles, de 2 homens, que um seria absorvido das acusações e retornaria ao seu posto de trabalho, e o outro que seria condenado após 3 dias. E tudo aconteceu de acordo com a interpretação de José. Ou seja, Deus já estava ali preparando o destino dele. Diante de Faraó, José interpretou perfeitamente os sonhos. Por quê? Faraó, ele havia tido um sonho terrível, aonde 7 vacas magras e feias devoravam as 7 vacas gordas. Então, José, ele conseguiu interpretar esse sonho de Faraó. Ele foi lembrado ali naquele momento, quando ninguém mais conseguia interpretar os sonhos de Faraó. E ele foi usado. E ali Deus honrou José por ser fiel, por permanecer fiel e temente a Deus. E não se desviar em nenhum momento, certo? Então vamos lá. Ele deixou claro que o entendimento do sonho vinha de Deus, ou seja, era Deus que estava revelando o sonho. José informou a Faraó que o sonho comunicava uma mensagem de Deus. Haveria 7 anos de muita fartura, e em seguida haveria 7 anos de muita pobreza. E o governador, ele recebeu essa revelação. E ele viu que ali realmente era José revelando o sonho dele através de Deus, que era Deus através de José, revelando os sonhos de Faraó. Vamos lá. José passa de prisioneiro a governador. O governador do Egito. Ele se torna o governador do Egito. Ele mesmo cuida das construções para que possa guardar os mantimentos. Ele se casa e constitui família no Egito. E ele se torna pai de 2 filhos, Manassés e Efraim. Diante de toda essa história, ele permaneceu fiel o tempo todo. E o quanto é difícil isso para nós? Nós permanecermos fiel diante de Deus, diante do Senhor Jesus, mediante a tantas coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia. Quantas vezes questionamos a Deus o porquê de várias coisas? Mas José, ele permaneceu fiel a Deus e esperando no Senhor. O reencontro de José e seus irmãos. O tempo passou e, conforme anunciado por Deus, o período de escassez chegou. Havia fome entre muitos povos, mas no Egito havia mantimentos. Com a fome na terra de Canaã, o velho Israel enviou seus filhos a buscarem alimentos no Egito. Chegando ao lugar, eles foram levados ao governador. Os irmãos de José dobraram os joelhos e se prostraram no chão diante dele, exatamente como ele tinha sonhado anos antes. Imediatamente José reconheceu seus irmãos e se lembrou de seus sonhos. Mas ele não se revelou, antes usou de estratégias. Os filhos de Israel compraram os mantimentos necessários e nem desconfiaram de que o governador fosse seu irmão. E ali, ele não se revela imediatamente, mas ele faz toda uma trajetória para que ele possa se revelar aos seus irmãos, fazendo com que eles busquem o seu pai e traga eles para perto dele, tá? Todas as coisas cooperam para o bem dos filhos de Deus. Agora pense só. Israel descobrindo que o seu filho ainda estava vivo,
que os seus filhos haviam mentido para ele, havia enganado ele, dizendo que José havia sido morto por um animal. Então, é preciso tomar cuidado com as mentiras. Converse com os seus adolescentes sobre isso, porque há mentiras que não tem como ser desfeitas. Há mentiras que as consequências delas são terríveis, são devastadoras. Há mentiras que destroem amizades, famílias, relacionamentos, e isso é muito sério. Não devemos dar abertura à mentira, mas sempre entender e escolher aquilo que é bom e agradável ao Senhor Jesus. Sempre fazendo escolhas boas. Assim você evitará de cair em armadilhas e ciladas que você mesmo estará se colocando nesta situação. Assim como os irmãos de José, eles mesmos se colocaram naquela situação ali, naquele momento, aonde eles teriam agora que falar para o pai que José estava vivo e que ele não estava morto. Todas as coisas cooperam para o bem dos filhos de Deus. Os irmãos de José retornaram para casa, informaram a Israel que José estava vivo e era o governador do Egito. O velho Jacó quase desmaiou e não podia acreditar. Porém, se fortaleceu e partiu a fim de encontrar seu filho amado. Chegando ao Egito, Israel e José se abraçaram e choraram por muito tempo. A jornada de José não foi fácil. Pensa, ele foi jogado em um buraco pelos seus próprios irmãos, ele foi vendido como escravo, ele foi caluniado, mentiram sobre a conduta dele, foi mandado para a prisão. Ali ele trabalhou por anos ali, preso ali naquele lugar, porque quando ele já estava com 30 anos, foi quando ele se tornou governador do Egito. Ou seja, quanto tempo ele ficou ali? Quanto tempo que demorou essa jornada? Que não foi fácil. Até o momento em que ele consegue sair da prisão e se tornar governador, casar, constituir família e seguir adiante. Então, para todas as coisas na nossa vida, existe um tempo determinado. E é preciso entender que cada fase da nossa vida, ela está no seu devido lugar. Que não devemos pular etapas, não devemos pular fases da nossa vida. E é preciso que os adolescentes entendam isso, que eles estão no momento de conhecimento, de conhecer a palavra do Senhor Jesus, de meditar na palavra do Senhor Jesus, de escolher ser cristãos, de aceitar Jesus e permanecer firmes e fiel à palavra do Senhor Jesus. Então é preciso tomar cuidado com algumas escolhas que vão colocar em jogo, muitas vezes, a salvação, a trajetória, a vida cristã. É preciso entender que tem escolhas que levam à perdição. Então é preciso entender que para todas as coisas há um tempo determinado, certo? Vamos lá então. Então a história de José, ela traz reflexão sobre família, sobre o tratamento diferenciado com os filhos, sobre a esposa. Tem muitas famílias que, por algum motivo, o pai e a mãe se separou, se divorciou. Aí ali tem um pai, uma madrasta, tem uma mãe, um padrasto. Então é preciso tomar cuidado com as rivalidades, com as brigas, com as desavenças. É preciso tomar cuidado com aquilo que está sendo passado para a criança. Por quê? A criança e o adolescente, ela não tem culpa de nada dos erros dos adultos, mas quem paga e quem sofre são as crianças,
São eles que pagam pelos erros dos adultos, muitas vezes, pelas escolhas erradas, por tudo que vem acontecendo, pelas consequências, e elas acabam pagando por essas consequências. Então é preciso tomar cuidado com tudo isso. Ah, mas eu sou professor de adolescente, o que eu posso fazer? Você pode estender a mão amiga e ouvir esses adolescentes, conhecer a vida deles e levar a palavra de Deus para eles, para que eles possam entender que seja lá qual seja a conduta familiar que ele esteja vivendo naquele momento, mas que é preciso entender que o que realmente é para ele e o que realmente não é para esse adolescente. Que não é para ele sentir, que não é para ele carregar nas costas, que não é o fardo dele. Então é muito importante você, professor, fazer essa análise de entender e compreender a vida dos seus adolescentes. Sabe por que eu sempre falo nos meus vídeos para os professores de adolescentes investir em diálogos? Porque às vezes esse adolescente ele não é assistido pela sua casa. Ele não tem diálogo, ele não tem com quem falar, ele não tem com quem se abrir. Então, se você dá abertura para ele falar, no momento da aula, faça perguntas sobre família, sobre convívio com os irmãos e deixe em aberto. Se alguém aqui quer depois conversar comigo no particular, sobre alguma questão particular, pode me procurar. Estou à disposição adiante da oração, diante da palavra do Senhor Jesus aqui, ó. Professor, você tem que estar aqui, ó, meditando aqui na palavra de Deus. Através dessa palavra aqui, você vai ter uma palavra amiga, de conforto, de ânimo, de esforço, de carinho, de amor, de afeto. Você vai ter uma palavra para dar para esse adolescente, para ele. Você vai conseguir acolher a dor dele. Você vai conseguir, através da palavra de Deus, falar com ele, tá? Então, nós precisamos cuidar desses adolescentes. Precisamos de olhar para eles com um olhar de cuidado, de amor, de acolhimento, de compreensão, atenção com eles. Por quê? Porque é uma fase que eles estão 100% no seu desenvolvimento cognitivo, emocional, hormonal, e ali há uma confusão de emoções dentro dele. E é aquilo que eu volto a dizer. E às vezes, nem tudo que parece realmente é. Então é preciso estar assistindo eles, estar falando com eles, estar dialogando com eles. Pergunte para eles como que é na casa deles. Quem tem diálogo em casa? Quem é que chega da escola e conta para a mãe ou para o pai como que foi o dia na escola, o que aconteceu na escola, se faz algum curso, o que aconteceu no curso, como foi o curso, entende? Passou o dia todo em casa, o que foi feito? Se há diálogo, se há comunicação entre os irmãos, porque tem irmão que só briga, só discute, não é mesmo? Então, como que é o relacionamento? Quem aqui tem irmãos? Quantos irmãos que tem? Como que é o relacionamento de vocês? E aí, vocês emprestam roupa um para o outro? As meninas emprestam suas coisas? Como que é isso? Não gosta de emprestar? Não gosta? Como que é o relacionamento? Tem diálogo? Não tem? São confidentes? Não são? Estão sempre um apoiando o outro ou não? Então, assim, é importante entender esse contexto para que haja um trabalhar na palavra do Senhor Jesus ali de uma forma, de uma maneira especial com os seus adolescentes, sempre trazendo uma aula humanizada para eles. Amém? A conclusão diz assim, ó: a história de José ensina que devemos confiar em Deus,
embora algumas situações sejam inexplicáveis. Em nossas vidas, devemos ter a certeza de que Ele está cuidando de nosso futuro e nos conduzirá em direção aos seus propósitos. No Pense Nisso, diz assim, ó: em Deus há sempre esperança de que o mal possa ser convertido em bem. Ele é o soberano que guia nossas vidas. Portanto, assim como José confia em Deus para lidar com as adversidades e se alguém lhe fizer algo mal, perdoe. Porque José nos ensina sobre o quê? Sobre perdão. Ele perdoou seus irmãos. Ele era governador do Egito, ele poderia ter mandado prendê-los, poderia ter mandado castigá-los, poderia ter mandado que eles apanhassem, que batessem neles. Ele poderia ter mandado um monte de coisas acontecer com os seus irmãos, mas ele escolheu perdão. Ele escolheu aquilo que traz paz, que traz alívio para a alma e para o coração. Ele escolheu perdoar os seus irmãos. E aqui neste momento, pergunte para os seus adolescentes se eles têm raiva, se eles têm rancor, se eles têm ódio de alguém, se alguém fez alguma coisa para eles que os magoaram e eles estão guardando essa ira dentro deles. Fale para eles a importância de liberar perdão. O quão importante que é essa palavrinha de perdoar. Perdoar é você deixar de sentir toda aquela raiz de amargura, todo aquele ódio, todo aquele rancor. É você deixar isso tudo e ficar com o coração mais leve, com a vida mais leve, mediante aquilo que traz paz e alívio para o nosso coração e a nossa mente. Amém? E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o seu like. Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. Querem fazer algum comentário também? Pode comentar aqui no vídeo também, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.